Fala, juventude! Bem-vindos a mais um episódio da série Jovens Solidários. Hoje a gente está com o pessoal de Emaús, do núcleo de Garibaldi, e a gente vai conversar com eles sobre uns projetos bem legais que eles estão fazendo. Então, na nossa diocese de Caxias, a gente tem diversos movimentos que são constituídos por jovens que também desenvolvem ações para fazer o bem para a comunidade. O exemplo que a gente traz aqui no episódio de hoje é do Emaús de Garibaldi, que atua aqui na Serra Gaúcha. Os integrantes do movimento, eles se engajaram recentemente em ações sociais de coleta de alimentos, que foram destinados a pessoas que precisam bastante desses alimentos e também a coleta de garrafas PET, cujo valor arrecadado com o material foi revertido para ajudar as crianças com atrofia muscular espinhal, AME. E para saber mais sobre esse movimento, sobre as ações realizadas com os jovens, hoje a gente recebe o Patrick, que é o coordenador do Emaús de Garibaldi, e a Luciana, a vice-coordenadora do movimento. Bem-vindos, pessoal! Olá, Carol, muito obrigado inicialmente pela oportunidade aí, agradecer a todos vocês do setor da Juventude de Caxias que nos disponibilizaram essa oportunidade. Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que é Emaús, né? Para quem está nos assistindo aí, entender um pouquinho sobre o que é o Emaús. O Emaús é um movimento, né? Um movimento da diocese, e a gente se orgulha muito de falar, né, que a gente é o Emaús. Então, o que o Emaús ele proporciona para os jovens e para a comunidade como um todo, né? Ele proporciona um curso que é direcionado para jovens, né, de 18 até 35 anos, e nesse curso esses jovens eles vão fazer uma profunda reflexão sobre a vida, sobre os valores, sobre igreja, sobre vivência em comunidade, né? E é claro, todo esse curso ele é sempre guiado sobre a palavra de Deus, né? A gente faz tudo sempre guiado nisso. Eu acho bacana um pouco falar também sobre o nome, né? Emaús, às vezes as pessoas não sabem o que significa, né? Emaús era um vilarejo que existia lá na época de Jesus, né? E deu nome ao movimento por causa de uma passagem da Bíblia, uma passagem de Lucas, capítulo 24, que alguns discípulos, após a morte de Jesus, eles voltam para esse vilarejo de Emaús, e lá por umas tantas eles se encontram com uma pessoa que eles não sabem quem é, e andando mais um pouco e conhecendo melhor, eles se dão conta de que aquela pessoa era Jesus, e daí muitas coisas maravilhosas acontecem, né? Foi aí que surgiu a inspiração para o nome do movimento de Emaús. E eu acho que isso aí, gente, pode seguir. Então, Luciana, há quanto tempo o movimento existe em Garibaldi? O movimento existe em Garibaldi. Upa, boa tarde. Faço minhas as palavras do Patrick, agradeço pelo convite, por podermos estar aqui falando desse movimento que é a base da nossa vida, praticamente, né? Que nos dá tanta força e que nos dá ânimo para continuar. O movimento de Emaús, ele está em Garibaldi desde 1977, então são 44 anos. Ano que vem nós estaremos comemorando 45 anos aqui na cidade de Garibaldi do movimento, né? Somos um núcleo grande, temos hoje, em mais ou menos, antes da pandemia, mas temos toda a confiança que com a retomada, continuaremos tendo os jovens engajados, tínhamos em média de 200 jovens ativos. Nossa, bem legal. E, pessoal, quais são as atividades que vocês desenvolvem pelo grupo aqui na região da Serra Gaúcha? Então, a gente tem diversas atividades, né? Eu vou falar primeiro um pouco do que a gente tradicionalmente tinha, que era ali antes da pandemia, né? Depois é claro que foi bastante impactado, mas a gente conversa mais sobre isso no decorrer ali. Então, antes da pandemia, a gente tem diversas atividades que eram fixas. Todo o ano a gente tinha como responsabilidade, né? A nossa paróquia aqui de Garibaldi nos designava algumas responsabilidades. Então, uma dessas atividades que a gente era responsável era as encenações de Páscoa, né? A gente trabalhava aqui fazendo uma encenação assim relativamente grande, eram quase 200 pessoas envolvidas, dava um público assim de 7, 8, 10 mil pessoas assistindo, então eram encenações que começavam já na quinta de noite, aí acontecia também na sexta-feira santa, né, a Paixão de Cristo, e depois no sábado também a ressurreição. Então eram
3 dias ali de muita galera envolvida, muito trabalho e muito gratificante também, porque a gente se orgulha muito de poder contar essa história tão bonita, né? Então, além disso, a gente também faz a encenação de Natal, aqui na nossa paróquia também, que também é uma encenação grande, mas não tanto quanto a encenação de Páscoa, né? Além disso, a gente também tem algumas atividades, como em Corpus Christi, também a gente tem a responsabilidade de fazer alguns tapetes aqui na nossa cidade, né, dividido entre todos os movimentos, a gente também tem a responsabilidade de fazer alguns. A gente também tem animações e liturgias de missa, uma vez por mês, a gente tem a responsabilidade de fazer a animação com coral e com a liturgia de uma missa, né? A gente também tem o coral, o nosso coral que a gente mantém ensaiando toda semana aqui para animar as nossas missas e eventualmente algumas outras que a gente é convocado também. Além dessas atividades que são mais ligadas à paróquia, a gente também tem as nossas atividades de movimento. Por exemplo, a gente faz todo ano também um Dia da Amizade, que é um grande momento de confraternização entre todos os participantes, a comunidade também é aberta para participar. Uma vez por ano a gente costuma fazer também um retiro, que daí sim é para os participantes, né? Um momento de renovação, né? Às vezes aquela chaminha ela está um pouquinho apagada e a gente precisa lá botar um pouquinho mais de gás, né? Também deixa eu me lembrar o que mais, além disso, a gente tem as nossas festas também. O padroeiro do movimento é São João Batista. Então, ali em junho ou julho, que tem as tradicionais festas de São João, a gente também faz uma festa de São João aqui. E a Maranata, uma vez por ano, a gente faz a nossa grande festa de agradecimento, também de troca de coordenação, que é a festa da Maranata, que é talvez um dos pontos mais altos em questão de gratidão do movimento no ano, né? E a Lu pode me ajudar aí se eu estiver esquecendo de alguma coisa, que é tanta atividade que às vezes a gente esquece. Então, o Emaús aqui, a Garibaldi é uma cidade pequena e o movimento ele tem muita visibilidade. E os jovens se mobilizam muito. Então, o Frei, que é pároco da nossa comunidade, o Frei Jadir, ele acaba nos mandando, porque ele sabe que a gente faz isso com amor, a gente se doa, né? A gente costuma dizer, quando perguntam, mas o que é esse Emaús? Emaús não se explica, Emaús se vive. A gente vive aquele momento e é incrível, porque às vezes o Frei nos demanda com poucos dias, precisamos de 10, 15 pessoas e sempre temos os voluntários que se prontificam a vir ajudar, porque realmente é algo que vem do coração e que a gente faz de gosto. Então, além de tudo isso, ainda tem aquelas situações pontuais que o Frei nos demanda, que às vezes algum pedágio solidário, nas missões nós estivemos bem ativos ajudando também, né? Agora, com a pandemia, a gente foi meio que poupados, como diz uma das nossas integrantes, poupados de estar juntos, né, fisicamente, porém a gente está sempre em contato, tentando no virtual, ainda bem que temos o virtual neste momento para estarmos no encontro uns com os outros, né, e a gente teve que se reinventar. Por exemplo, esse ano em Corpus Christi não teve o tradicional tapete, o ano passado também não, com a procissão. Então, o que foi feito aqui na cidade? Foi feita uma campanha de arrecadação de alimentos, onde o Emaús trabalhou ativamente tanto com a questão da arrecadação, com a divulgação, e no dia em recolher esses alimentos. No dia de Corpus Christi, em vez dos tapetes, teve uma procissão e nós estávamos com carros de apoio recolhendo os alimentos nas comunidades, né? E depois, no sábado, foram organizados esses alimentos em cestas básicas e distribuídos pelo poder público para famílias que estavam realmente necessitando. E a adesão e o apoio da comunidade foi em massa, a gente recolheu muito alimento, conseguimos ajudar muitas pessoas, não vou lembrar de números agora, né, mas o que realmente importa é ver como as pessoas se solidarizam e ajudam nesses momentos em que realmente é preciso ajudar quem está mais necessitado. E, Luciana, como tu vê a importância do engajamento do pessoal do Emaús e de outros grupos nessas causas sociais? Eu acho muito importante, porque, como eu disse, nós temos uma visibilidade. Então, a gente é um pouco... As pessoas nos têm como referência, como exemplo, quase, né? E
e ajudar ao próximo. Foi isso que Jesus veio para nos explicar, para nos ensinar, né? Que o irmão está ao lado e ele precisa da gente, assim como nós precisamos dele. Então, andar de mãos dadas, como os dois caminhantes de Emaús, junto com Cristo. Essa é a nossa missão, é levar esse amor de Jesus, esse amor que nós conhecemos na casa de Emaús, a quem ou não conheceu ainda, ou conheceu, mas a chama foi, assim como a vela, a chama vai se apagando, então ir lá e só dar uma acendidinha naquela vela de novo. E as pessoas, quando veem jovens de Emaús num lugar, elas já sabem que aqueles jovens são de Emaús, porque a felicidade que reina ali, o amor que reina entre esses jovens, ele expande, né? Não tem como não. Que legal, gente. E, Patrick, a Luciana já falou um pouco que essas ações sociais vêm algumas a pedido do Frei, mas como vocês planejam essas ações? Como as demandas surgem para vocês? Então, eu acho que essa tua pergunta ela fica bem, dá para fazer um link com o que aconteceu nesses anos de pandemia agora, né? A gente se viu um pouco de mãos atadas, tendo as nossas atividades tradicionais assim quase que todas canceladas, né? Os cursos foram cancelados, as ensinações foram canceladas, os retiros eles estavam impossibilitados de fazer, e aí a gente começou a prestar atenção um pouco nas demandas, né? Foi aí que surgiu, por grande ideia da paróquia aqui, essa campanha de alimentos que a Lu falou, que dando uma reforçadinha, se a memória não me fala, foram quase 8 toneladas de alimentos arrecadados, né? E em consonância a isso veio esse projeto da arrecadação de garrafas PETs, de tampinhas, de latinhas, que foi uma ideia que surgiu com uma integrante do movimento, porque já existiam outras campanhas, mas assim muito pequenas, que aconteciam nessa mesma esfera aqui na cidade. É claro, com muito engajamento de pessoas, mas talvez elas não estivessem num movimento assim maior, que desse um pouco mais de relevância, né? Daí a gente chegou a ideia até nós, da coordenação, a gente pensou um pouco lá no começo, a gente também teve um pouco de medo, né? Com isso tudo de pandemia, será que vai dar certo? Mas aí a gente resolveu comprar a ideia também e tocamos em frente essa campanha da arrecadação de garrafas PET, de materiais de plástico, e a gente teve assim uma adesão imensa, tanto da comunidade quanto das pessoas para nos ajudar como voluntários também, né? Tanto que praticamente em 4 meses de campanha foram arrecadados quase 4 mil reais, né? Um valor que a gente achou que talvez em toda a campanha não ia conseguir, a gente conseguiu em 4 meses, e essa campanha vai andar até o final do ano aí. Ela continua bombando, como a gente fala, a todo vapor, porque a gente viu que teve adesão e que tem espaço para continuar ainda, né? Agora talvez a gente consiga retomar um pouquinho também das nossas atividades como movimento, né? Encontrar os grupos novamente, talvez presencialmente, mas essa campanha social da garrafa PET que surgiu com uma demanda que veio ali de um integrante e vai seguir bombando, como eu já falei. Muito bem. Pessoal, como vocês veem o papel do jovem junto à igreja, junto ao movimento da igreja? Eu acho que o jovem é o futuro. Quando a gente pensa no jovem, a gente pensa no futuro, né? A gente diz que as crianças são o futuro, os jovens de hoje é o futuro. Então, a gente vive numa época muito forte do individualismo, e então trazer o jovem para a convivência em comunidade é importante, né? O vírus facilita em muitas coisas, mas nos distancia em outras. E o Emaús é estar junto, é viver junto, é um apoiar o outro, é não ter diferença de cor, de faixa etária, de renda, todos são iguais dentro do Emaús. Isso que é o bacana, né? Então, o jovem que vem, ele sempre vai ser bem acolhido. E o jovem na igreja, ele tem um papel fundamental, porque ele vai levar, assim como nós tivemos dos pais, dos avós, a gente vai levar isso para frente depois, né? Então, a gente precisa, sim, de uma igreja jovem para que ela tenha continuidade, né? Pessoal, uma pergunta para vocês dois agora. O que levou vocês a participarem do Emaús?
Bah, essa é boa. Olha, para mim foi assim. Eu já recebia o convite, né? Porque a gente tem sempre um padrinho de Emaús que nos convida para a gente fazer o curso, né? Então eu já recebi esse convite do meu padrinho. Eu acho que fazia uns 5 anos, assim, mais ou menos. E eu, agora não. Acho que começou lá para 2012, por aí, 2013. E eu fiquei naquela relutância porque eu não tinha uma ligação assim muito forte, nem muito com comunidade, nem com igreja. Ficou aquele hiato de tempo, assim, sabe, que depois que tu sai da catequese, tu meio que se afasta e fica um buraco ali, né? E eu fui protelando ali, até que um certo dia, não sei se por obra do Espírito Santo, mas acho que era para ser um momento e acabou entrando na minha vida como um furacão, né? Daí para frente foram muitas mudanças, muitas coisas boas. Eu acho que eu fiz o meu curso em 2017, se eu não me engano, e daí para frente, como a Lu disse antes, se tornou um pilar base na minha vida, com o qual hoje a gente não se imagina vivendo sem, né? Mas eu também não quero me prolongar muito. Lu, conta o teu sim, como é que foi? O meu sim foi um pouquinho mais fácil que o teu. Eu sou de uma família de Emaús, então eu cresci já desde criança em meio ao movimento, tinha tios na família, minha irmã, e eu fui aquela pessoa que ficou esperando fazer os 18 anos para fazer Emaús, né? E por incrível que pareça, quando eu fiz 18 anos, eu não quis fazer Emaús. Eu fui fazer Emaús em 2007, um pouquinho antes que o Patrick, né? Em 2007. E de lá para cá tiveram muitos momentos dentro do movimento. Eu tive momentos no início muito ativa, depois, por questões de assuntos particulares, eu me afastei do movimento. E eu passei por uma fase em 2015 muito difícil na minha vida, que foi a perca de uma pessoa muito importante. E ali o Emaús, ele veio com tudo na minha vida, porque foi onde eu tive todo o suporte que eu precisava para passar por esse momento. Então, eu digo que o Emaús não foi minhas muletas, ele foi minhas pernas. Eu caminhava porque as pessoas me levavam, e hoje eu sou eternamente grata a esse movimento, e eu tenho mais do que nunca muita ciência da importância que ele tem na minha vida, que ele teve, que ele tem e que ele vai continuar tendo. Que legal, gente. Qual é o sentimento que vocês têm de ser integrante de um grupo que, de alguma forma, busca fazer diferença e faz a diferença na vida das pessoas? Eu imagino que seja um sentimento muito gratificante, muito bom, muito bom. Como vocês se sentem quanto a isso? Realmente, como tu disse, a gente se sente muito honrado e feliz de poder dizer que a gente é Emaús, e a gente brinca, às vezes, quando a gente conversa entre nós, as nossas reuniões também, a gente fala com o coração totalmente aberto, a gente sai com o moletom na rua, a gente vai na missa, assim, todo mundo com a camiseta, por causa que a gente gosta mesmo, e a gente se sente muito honrado, porque é uma história que foi construída com uma base muito forte e que começou lá atrás. Inclusive, hoje de manhã, a gente teve uma reunião com o Frei e a Lu falou uma coisa muito importante que ficou marcada comigo, que eu acho que cabe eu falar agora. A gente é só uma migalhinha agora de tudo que já veio antes da gente no Emaús. Foram outras pessoas que começaram lá atrás, que foram botando cada vez um pilarzinho a mais, e mais um tijolinho, e mais um pilar, e mais um tijolinho, e foram construindo tudo que se reflete hoje nesse movimento que, como a Lu falou, tem uma relevância bem forte aqui na nossa comunidade, né? Então a gente se sente com uma responsabilidade também, em primeiro lugar, né, de poder dar continuidade nesse projeto que tantas outras pessoas já estiveram aqui antes que nós, e de poder dar continuidade, né, porque a gente sabe que o movimento ele não é só para nós, ali na frente vai ser outra pessoa que vai estar aqui, não vou mais ser eu, daqui a pouco vai ser a Lu, depois também não vai mais ser a Lu, como diz o próprio nome, né, é um movimento que precisa se movimentar. Então a gente tem um orgulho enorme, ao mesmo tempo uma responsabilidade e muita gratidão, porque tudo que acontece é maravilhoso. Eu duvido uma pessoa que venha e diga que teve uma experiência negativa em Emaús, porque realmente é uma coisa muito gratificante para nós, né, Lu? Isso.
Resumindo, acho que eu definiria a participação no Emaús com uma única palavra, que é gratidão. Eu sou imensamente grata por ter esse movimento, por fazer parte desse movimento, por tê-lo ativamente na minha vida. E sou grata por tudo que ele me trouxe, por tudo que me transformou como enquanto pessoa, né? Hoje eu sei a importância de viver em comunidade e isso é graças ao Emaús. E a gente encontra dentro do Emaús um amor que é um amor que a gente costuma dizer que é um amor gratuito. Ninguém que está ali fazendo, participando das ações, ajudando, está por querer se destacar, por querer ter alguma, se enaltecer. Não, as pessoas estão ali de coração, se doando com gratuidade e com amor. Que bom, gente. Dá para perceber muito vivo em vocês esse amor pelo movimento e pelas pessoas. E para quem quiser participar do grupo e sentir esse amor todo que vocês sentem, como faz? Entre em contato com quem? Então, a gente está bem ativo em redes sociais. Eu acho que é bacana falar, já comentaste também, mas deixar bem claro que nós estamos representando o Emaús de Garibaldi, né? Então, como é a diocese, a nossa base, digamos, é ali em Caxias, mas nós somos um núcleo aqui de Garibaldi, como tem várias outras cidades ali. Então, quem procurar no Instagram vai ter o Emaús Garibaldi, quem procurar no Facebook vai ter o Emaús Garibaldi também. Lá vai encontrar os nossos dados, vai encontrar telefones, ou pode chamar direto por lá também, que a gente está sempre bem ativo. A partir daí vai conseguir conversar com a gente, as portas estão sempre abertas para quem quiser participar. Esse ano não deu para ter cursos, né? A gente acredita que no ano que vem vai ser retomado, e daí sim vai dar para fazer o curso também, mas enquanto não dá, o movimento não está de portas fechadas. Tem um monte de atividade, um monte de coisas que pode ter integração, a pessoa pode participar, pode vir lá sentir um pouquinho já de como é o gostinho, né? Então é só chamar a gente, encontrar nós ali nesses veículos de redes sociais, que a gente vai responder com todo prazer. Muito bem, pessoal. E qual é a mensagem final que vocês deixam para os jovens que estão assistindo a gente? Eu começo, Lu? Vai você. Pode ser. Então, eu acho que independente de movimento, independente de quem a pessoa esteja representando, uma coisa que talvez tenha sido a maior lição que eu aprendi para mim foi com o Emaús, talvez com outras pessoas tenha sido outro movimento, outra experiência de fé, né? Outra experiência que a gente vivencia Jesus Cristo. Então, para mim, foi algo que é muito bem representado com uma frase que é que a gente faça o bem sem olhar a quem, com muita gratuidade. Às vezes a gente espera alguma coisa e daí a gente vai rezar para que aquilo aconteça. Mas eu acho que não é por aí que as coisas funcionam. A gente precisa sempre fazer, se doar, servir com toda a nossa gratuidade, que as coisas elas vão acontecer naturalmente no tempo de Deus, porque a gente espera muito que a coisa aconteça no nosso tempo, da forma que a gente espera, e a gente acaba esquecendo que as coisas elas têm que acontecer no tempo de Deus. Então eu acho que a maior mensagem que eu aprendi na minha vivência, tanto de fé como de Emaús, é fazer o bem sem olhar a quem, com muita gratuidade, servir e esperar as coisas porque elas acontecem no tempo de Deus. Eu compactuo com tudo que o Patrick falou, e eu diria também que tem uma passagem do Evangelho onde que Jesus diz que ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, a gente tem que, acho que a pandemia veio para nos mostrar, né, que temos que sempre ser perseverantes, e Jesus nunca nos prometeu que seria fácil. Ele nunca nos disse, vou dar tudo de mão beijada, a vida de vocês vai ser um mar de rosa, mas ele prometeu sim, que ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, isso é ter fé, e, como eu disse antes, quem está em Emaús nunca está sozinho, sempre está, além de com Jesus, com os demais integrantes. E quem se sentir curioso ou que aqueceu o coraçãozinho aí depois desse vídeo, que nos procure, que será super bem-vindo.
Muito bem. Obrigada, Patrick. Muito obrigada, Luciana, pela participação de vocês nesse episódio. Com certeza foi muito importante e o que vocês fazem pela comunidade é muito inspirador para todos os jovens da nossa diocese. E você, jovem que está assistindo esse vídeo, fica ligado no Instagram da comissão, que a gente tem muito conteúdo sendo preparado especialmente para vocês.